Sim, tô te ouvindo. Já pode ir. Pode sim. Faço sim. Então, vamos lá. É o livro Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 162. O versículo: Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Mensagem titulada Dentro da Luta. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que ele transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado Reino de Deus. É muito difícil para todos nós compreendermos a grandeza desse versículo. Talvez vamos estudar esse versículo por mais uns 7.000 anos e não vamos compreender em sua totalidade. Não peço que os tires do mundo. Quando ele está comentando tires do mundo, ele está basicamente deixando claro, dependendo da qualidade que nós estamos impondo ao convívio de todos, com o nosso coração ainda cheio de azedumes e cheio de problemas, é como se nós não sequer tivéssemos o direito de estarmos aqui no mundo. Ou seja, dependendo do grau dos problemas que assim executamos,
Ainda assim, pode ocorrer situações onde nos é limitado o acesso ao mundo, limitado o acesso a certas regiões, limitado o acesso a certos projetos reencarnatórios. Nem todos estamos aptos a desenvolvê-los. Então, o tirar do mundo é, por vezes, nos afastar de certos projetos, porque sempre estaremos vinculados a algum grau de evolução. Então, não os tires do mundo, não os tires do projeto de evolução, tá? Não é tirar do planeta Terra. Porque não importa se você sair do planeta Terra, você vai estar vinculado a outros grupos, e outras escolas, outros processos de aprendizagem. Não existe isso de você estar vinculado, isolado, no meio do limbo, no meio do nada. Deus não nos cria para nos destruir. Então, quem está lendo essa página, temos que ler com a interpretação espírita. Então, aqui, não existe céu e inferno. Ninguém foi criado para depois produzir o mal. Então, temos que começar a ler segundo os conceitos e os aprendizados que vamos absorvendo aos poucos, com dificuldade, com relação ao Consolador prometido, que vamos explicar totalmente essas questões. E a frase final, a segunda frase, né? Mais que os livros do mal, sempre foi muito mal interpretada. A maioria acredita mais que os livros do mal, no sentido de, eu não posso estar convivendo com nada que me gere dor, com nada que me gere problema, com nada que me gere dificuldade. Tudo que eu classifico como mal, por favor, me liberte, me libere dessa situação de estar se sentindo mal. Então, não é isso que ele está querendo dizer, né? Quando ele está explicando sobre mas que os livros do mal é o mal que habita em nós. São os desequilíbrios que estão associados à nossa consciência. É o quanto que a nossa consciência ainda opera e vive e reage gerando mal proceder, mal agir, falar de forma descuidada, displicente, falar de forma leviana, ou seja, sem reflexão. E assim vamos produzindo mal, sem perceber. O nosso coração ainda está mas tão ressecado de amor, que a gente não se importa se a nossa fala gera dor no outro, gera problema, pode gerar um azedume. A gente quer estar com a verdade e chicotear os outros com a verdade. Então, isso é a presença do mal, é uma forma de presença do mal quando agimos, mas a gente não percebe. É tipo inerente da nossa forma de agir. É como caminhar. Se alguém um dia fala assim, você está dando os passos errados, você está botando a perna direita, a perna esquerda e torcendo o tornozelo, está forçando o joelho, você está caminhando da forma errada. Ninguém sente isso. Você vai caminhar errado até o joelho estourar. Então é assim mais ou menos a nossa vida íntima. Nós estamos sempre distraídos, sem perceber como estamos realmente conduzindo os nossos destinos. Então ele vai deixar agora claro algo que é difícil de entender desse versículo. Tudo na criação foi criado para que se desenvolva. A gente esquece isso. Não sei porque a gente meio que está meio deslocado e desconectado da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Então, tudo que nós aprendemos na escola, reino vegetal, reino mineral, a maioria estuda esses reinos como se nós não estivéssemos interligados na criação. Como se nós fôssemos um olheiro, que estivesse olhando de longe, só admirando, observando. Não existe isso. Nós estamos dentro desse processo de luta. Claro, dentro da nossa faixa. Nós estamos no reino nominal. Então, o reino mineral, até mesmo as construções mais simples, levaram milhares de anos. Foram se desenvolvendo aos poucos. Tiveram que passar por processos de evolução. O reino vegetal é a mesma coisa. Vamos observar aquela luta, aquele esforço do vegetal em buscar aonde tem sol, buscar aonde tem nutrientes, arrasta a raiz por dentro da terra
meio que lesionando a própria raiz, mas tentando alcançar as fontes de água. Mas é uma luta, né? O vegetal está lutando pela vida. Até mesmo, creio que a maioria não se atentou ainda para isso, mas, por exemplo, quando você come vegetais, não estou aqui advogando, muito menos colocando nenhuma crítica a quem se alimenta de vegetais. Só estou tentando advertir para tomar certos cuidados. Porque, por exemplo, a maioria dos vegetais, ele possui um sistema de defesa. Se o vegetal ele se sente atacado, ele tem, dependendo do local onde ele foi plantado, se ele se sente atacado e sufocado, ele não tem como se defender, a maioria acha que ele não tem como se defender, ele tem. Ele gera e libera um componente químico, lisina, não sei se vocês já ouviram falar disso, ele libera isso nas folhas. Para quem adquirir aquelas folhas e arrancar os pedaços dele para comê-lo, irá passar mal com essa química. Então o próprio vegetal ele se defende. Então você não pode querer interagir com o reino vegetal sem respeitá-lo, sem tratar com os devidos cuidados, né? Você não pode querer forçar, eu quero que todas as árvores fiquem em linha reta. Qual foi a experiência que a França descobriu sobre isso? As árvores não crescem. Depois de um certo tamanho, ela não cresce mais. Por quê? Porque não é o jeito natural dela de se organizar na natureza. Não, mas eu quero botar tudo em linha reta porque eu acho tão belo. Tá, você quer forçar a natureza a funcionar como você quer. O certo era você descobrir como o vegetal ele quer crescer. Como que o vegetal quer crescer? E você se esforçar para colaborar com a natureza do vegetal. E não tentar transformá-lo à força. Então, esses exemplos é mais para demonstrar o quanto nós estamos meio que desconectados de como funciona o processo de evolução divino. O quanto que o processo de crescimento e desenvolvimento em cada reino, especialmente também no reino hominal, na nossa condição atual, nós estamos meio que desconectados. Não percebemos como Deus promove recursos para evoluirmos. Então, o título da página foi genial. Emmanuel deixa bem claro, dentro da luta. Ou seja, vamos ter que lutar. Não tem escolha. Não tem essa. Como é que você não vai lutar? Não tem como. Como é que você vai desenvolver paciência se você não lutar? Não é lutar externamente, não. É uma luta interna. É uma luta com a sua consciência. Peraí, eu quero ser mais paciente. Eu quero ser mais bondoso. E tá achando que isso vai vir de graça? Não vai vir de graça. Você quer ser mais... quero tanto desenvolver o perdão. Você vai ser jogado em caminhos, em percursos, onde vão te ofender. Vão te ofender gravemente. E você vai ter que perdoar. E o melhor, vai ter que bem dizer a essa pessoa que está te falando mal de você. Vai ter que promover o bem para essas pessoas que promoveram mal para você. Aí é o verdadeiro perdão. É aquele perdão que está interligado com a benevolência e com a compreensão. A maioria das vezes a gente esquece de que essa verdadeira caridade, como Jesus compreendia, né? Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão, tolerância para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas, ele não funciona sozinho. Não tem sentido. Então você tem que perdoar produzindo o bem e compreendendo. Você tem que produzir o bem, perdoando e compreendendo. Você tem que compreender, gerando perdão e produzindo o bem. É por isso que é tão complexo. Porque é um sentimento muito profundo e que a gente não tem ainda plenamente desenvolvido. Está em processo de desenvolvimento. Então parece até meio estranha a página. Emmanuel, quando começa a descrever, parece que é algo até masoquista. Parece que a pessoa está buscando sofrimento. Mas não é. Depende de como você lê. Então está dizendo aqui, não peças o afastamento de tua dor. Aí as pessoas podem pensar assim, poxa, mas eu estou de repente acamado, com um prego na perna, e eu não vou fazer nada?
eu estou com uma moléstia, eu estou com um vírus no meu organismo e eu não vou fazer nada, eu não tenho que pedir o afastamento, eu não tenho que fazer nada, não é essa dor. Mas não pode se enganar aqui. Aqui é a dor moral. A dor física é obrigação nossa produzir a manutenção do corpo físico. Então, todas as vezes que o seu corpo sente dor, é um sensor. Ele está enviando o seguinte sinal para o seu organismo. Presta atenção, tem alguma coisa de errado. Tem alguma função desse uniforme de trabalho que não está funcionando corretamente. Aí você tem que fazer a manutenção do seu uniforme de trabalho. Essa dor que ele está falando aqui é a dor que está lá no espírito. É a dor da culpa, é a dor de estar sendo... poxa, eu convivo com Beltrano, com Ciclano, eu me sinto tão humilhado, destratado, não reconhecido. É uma dor moral, não é uma dor física. Então o que ele está falando aqui? Não peça o afastamento dessa dor moral. Né? A maioria dos recursos que nos são fornecidos aqui na Terra são para nos educar. Então, a gente está doido para ser mais evoluído. Eu quero tanto ser mais evoluído. Eu quero ter mais paciência. Eu quero ser bondoso. Eu quero poder amar muito mais para poder trabalhar na seara do Cristo. Com efetividade, com confiança, com certeza. Não tem problema nenhum. Ele vai gerar recursos para nos desenvolver. Esse é o processo da reencarnação. Agora, não adianta a gente ficar pedindo o afastamento de todo e qualquer tipo de problema. Não, mas o meu marido é assim. Não, mas a minha vizinha é horrorosa. Não, mas minha esposa é uma pessoa muito difícil. É difícil por quê? Ama e serve. Tem alguma coisa que ela está fazendo que está desligando a sua identidade psíquica, que quer realmente ser melhor, que quer produzir o bem, e ela está freando isso em você? Impossível. Não tem como. Seu pensamento é livre. As suas escolhas são livres. O que acontece é que fere o nosso orgulho, fere a nossa vaidade. E por vezes ainda estamos querendo ficar pendurados no castelo do egoísmo. Todos os recursos da Terra só tem que funcionar para a gente. Todas as glórias, as certezas e as bonanças só pode funcionar para a gente. É uma espécie de egoísmo. Mas tudo isso gera dor. Tudo que entra em contraste com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, gera dor. Dor moral. Dor que está instalada dentro da nossa consciência há milhares de anos. Não são dores que se apagam com meia dúzia de conversa. Só se apaga se realmente avançarmos. Então, não peças o afastamento de tua dor. Trabalhe essa dor. Perceba que quem está sentindo a dor é você, porque você quer sentir essa dor. Você acha que tudo tem que funcionar segundo a sua concepção de equilíbrio, segundo a sua concepção de justiça, segundo a sua concepção de certo e errado. Mas Deus não pensa assim. Para falar a verdade, é como um pequeno verme tentar imaginar como deve funcionar as galáxias. Esse é o nosso grau de conhecimento sobre a justiça. É esse o nosso grau de conhecimento sobre equilíbrio. Nós não entendemos sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Todos os desequilíbrios que tem na Terra existem por um motivo. E aí vem aquela velha pergunta que todo mundo vai se fazer. Poxa, então se os desequilíbrios, os problemas existem na Terra e foram planejados e foram arquitetados, então é como se Deus estivesse planejando o nosso mal. De novo, dependendo de como nós entendemos Deus e como nós sentimos Deus, vamos ter uma visão diferente. Então, se nós acreditamos que Deus é um Criador que desenvolve uma alma para depois ficar punindo ela toda vez que ela erra, se você acredita que Deus vive tratando a evolução de todos por punição, que Ele desenvolve a estrutura psíquica de todos por punição, bem, aí então já não tem como discutir mais, está tudo acabado. Tudo que você observar, que você classificar como dor, você vai se sentir punido por Deus. Mas não é assim que funciona. Deus não cria nenhum recurso de punição. Ele vai colocar pessoas no nosso caminho, situações no nosso caminho,
onde vamos ter que demonstrar grandeza interna, grandeza de sentimentos, grandeza de valores morais, grandeza de capacidade de suportação. Suportar. Por vezes vamos ter que ser humilhados em público, maltratados, pisados. O que você vai fazer? Vai se revoltar? Vai levantar, vai tentar pegar um fuzil e sair assassinando todo mundo? Vai dar margem para cólera? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então ele sempre comenta aqui, ó, roga forças para suportá-la. Por quê? Porque quem planejou aquela encarnação, quem planejou aquelas situações de dificuldade foi o próprio Cristo. É isso que é difícil de ouvir. Se um dia a gente tiver uma conversa direta com Cristo, ele vai falar assim, e aí, como é que está aquela luta que eu planejei para você? Como é que está indo lá? Tá tudo bem? Você está suportando? Gostou? Entendeu o processo? Entendeu a lógica? Nunca é o que está externo. Sempre é você. É sempre o seu mundo íntimo que está sempre gritando com tudo. Que está sempre chateado com tudo. Que quer sempre criar recursos de padrão, de felicidade e de maravilhas só para você. E quando você tenta fingir que quer planejar recursos de felicidade para todos, não passa da boca para fora. Nos primeiros testes que são solicitados dentro da família, que vai cobrar de você, o que acontece? A gente amarela, a gente foge. Que isso? E a minha felicidade? Aí começa aquelas desculpas. E a minha felicidade? Então por isso que ele comenta, não adianta pedir forças para suportar as demandas que irão surgir no nosso caminho sem serenidade e heroísmo. Por que ele falou de serenidade e heroísmo? A pessoa não se irrita, não se magoa, não registra esses recursos como um problema. E por que heroísmo? Porque a pessoa quer se doar. Não importa qual é o problema, não importa qual é a situação. Eu vou amar. Ah, mas estão te batendo, estão te chicoteando, cuspiram na tua cara. Eu vou amar. Porque o conceito de herói da Terra, qual é o conceito de herói? Geralmente o conceito de herói é aquele que destrói o vilão. É aquele que promove um mal maior do que o vilão. O vilão matou 3, 4. Ele vai lá, cria um plano megalomaníaco e assassina o vilão. Né? Nós temos hoje na história, as crianças assimilam isso cotidianamente. Avengers. O que é o Avengers? Os Vingadores. Ué, mas um desenho animado que ensina as crianças a se vingar. É esse o conteúdo que está sendo repassado como herói. E é classificado como herói. Isso que é loucura total. Se você vê o mal, você tem que destruir o mal. Mas peraí, ainda era melhor focar em ajudar e amparar todos que sofreram as consequências do mal e fazer o possível para ajudar o mal a ser desfeito naquela consciência. Porque você vai lá, assassina aquele corpo físico daquela pessoa que está promovendo o mal. Ela vai reencarnar com o mesmo mal, ou seja, com a mesma ignorância de como se faz o bem, de como se supera e suporta. Na verdade, aquele irmão que escolheu fazer o mal foi um irmão que não suportou certas humilhações, não suportou certas dificuldades e resolveu agir produzindo mal. Ou seja, com ausência total de bem. Essa é a melhor definição de mal. Então, a fim de que não percas as vantagens do contato. Que foi essa frase de Emmanuel é barra pesada. Ó, roga. Olha só o que está falando com a prece. Roga. Ele está explicitamente deixando claro, porque em todos os minutos da vida estamos em prece. Né? Todos os minutos da vida estamos em prece. Ah, eu estou passando por um problema. Se você mentalmente pede ajuda para ter paz, para não reagir, para não produzir o mal, poxa, eu quero produzir o bem, mesmo nesse ambiente difícil, eu não quero viver assim, eu não quero viver comigo mesmo, e não quero ser como eu sou. Quando você roga essas forças para suportá-las, e você quer fazer com serenidade e heroísmo, ele deixa claro, a fim de que não percas as vantagens do contato.
Que contato é esse? É o contato que você faz durante a prece. Ele está deixando claro, toda a prece você entra e realmente contata. O problema é que o que você pede são coisas descabidas. Destrua o inimigo. Já viu aquelas pessoas que fazem prece para ir cometer um crime? Senhor, eu vou assaltar ali, que eu possa fazer um assalto e que fique tudo bem. Você está pedindo a Deus para cooperar contigo para cometer um crime. É a coisa mais alucinada do mundo. É claro que esse contato não vai ter vantagem nenhuma. Não vai vir inspirações para produzir o bem. Não vai vir inspirações para gerar outras perspectivas, outras formas de reagir. Porque a verdade é essa. Nós não sabemos como agir, como produzir o bem em situações fora da condição normal de temperatura e pressão. A gente não sabe. É esse o problema. Então, quando a gente faz a prece e pede essa ajuda, é para obter essas vantagens, obter essa ajuda e esse amparo. Vir uma inspiração divina. E aí você, de repente, do nada, você perdoa. E de repente, do nada, você tolera, você compreende. Poxa, fulano pode estar zangado. Fulano não é assim. Poxa, a situação está tudo desenhada assim. A maioria está revoltada, porque a maioria está num clima, que é o clima aqui da Terra, do tudo bom e nada presta. Tudo é bom e nada presta. A televisão faz isso, todos os meios de comunicação faz isso. A pessoa nunca tem uma fonte de consulta do bem, pelo bem, para o bem. E não estou mentindo. É verdade, não tem. A verdade é que não tem. Os minutos que nós temos quando nós estamos estudando esses temas e, acima de tudo, quando estamos em prece. Com a prece devidamente orientada. Com a prece devidamente orientadas a rogar forças para suportar as nossas dificuldades, porque as dificuldades são nossas. Você coloca um espírito aqui de luz, um espírito que já alcançou a evolução, ele suporta tudo isso. Ele suporta todas essas condições. Alguém foi lá e chicoteou ele. Se Deus assim permitiu, quem sou eu para questionar? É um nível de conexão com Deus que nós não queremos ainda criar. Nós queremos questionar Deus. Não, por que isso? Por que aquilo? Por que aquela criança foi estuprada? Colocaram um espírito ali para reencarnar. Que história é essa, Deus? Eu não aceito isso. Vocês estão tudo errado. Deus, você é uma besta e eu é que sei o que é certo. É isso que a gente está respondendo. Quando a gente começa a questionar os planos divinos. É duro? É lógico que é duro. Mas é um choque de realidade. Essa página é um choque de realidade. Nós não pensamos como a página está apresentando o assunto. Nós não pensamos como Jesus deixou claro. A gente não consegue perceber o mal que ainda habita em nós. Então ele continua. Não solicites os desaparecimentos das pedras do teu caminho. Então é óbvio que no projeto das encarnações vão surgir dificuldades, vão surgir impedimentos, vão surgir situações para a gente tropeçar e cair. Pedra no caminho é isso. Você vai tropeçar e você vai cair. Mas qual é o maior aprendizado quando a gente cai? O maior aprendizado é levantar. Não é ficar reclamando da pedra, cuspindo na pedra, maldizendo a pedra. Que desgraça é essa de pedra? Foi colocada no caminho de propósito. Para você cair. O seu orgulho ser totalmente destruído. A sua vaidade ser totalmente destruída. Aí você levanta e pensa: se Deus quis assim, quem sou eu para questionar? E você continua. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Insiste na recepção de pensamentos que te ajude a aproveitá-los. Você tem que pensar, por que isso aconteceu? Poxa, se aconteceu, certamente tem um objetivo justo, nobre e maravilhoso. E eu que não consigo perceber. Eu tenho que fazer um esforço para aproveitar esse momento, essa situação. E a gente não vive assim. A gente tem que se esforçar. Por isso que Emmanuel está sendo bem enfático. Insiste. Insiste, dá uma persistida aí, vai. E na recepção desses pensamentos, na prece, Senhor, que eu possa compreender esse contexto. Às vezes é um contexto familiar, às vezes é um contexto de trabalho. E a gente não percebe. O que eu tenho que fazer ali? Como que eu devo agir e reagir? Certamente, amando e servindo. Não importa qual o cenário da Terra. Não importa.
se você tiver sempre disposição de amar e servir em toda e qualquer situação, você está apto a receber pensamentos mais nobres para te condicionar a suportar e gerar mais amor com mais sabedoria. Então essa recepção de pensamentos é para fortalecer o conceito de sabedoria. Porque inteligência, se a gente buscar a tradução, a origem da palavra vem de intelegeres, e é escolher dentre. Sempre temos escolhas. E você pode agir mal ou não agir nada, ou agir no bem. Todos nós temos sempre 3 escolhas: agir no mal, não fazer nada, que é a mesma coisa de fazer o mal, e agir no bem. Sempre vamos ter essas 3 escolhas. Então, quando a gente insistir na recepção de pensamentos, é para que a gente pede assim: Senhor, me inspire para que eu possa ser um produtor de reações positivas e benévolas para todos, mesmo nas situações que eu não compreendo. Mesmo nas situações que eu estou achando que é dor, que é sofrimento, que é angústia, que é, meu Deus, eu queria isso, eu queria aquilo, não estou recebendo. Mesmo nessas situações, aonde eu estou, aonde eu fui colocado, como melhor aproveitar o momento que eu estou agora. Não exijas a expulsão do adversário. Geralmente, a maioria das vezes que a gente classifica alguém como adversário, é porque algo em nós tem uma relação difícil com aquela alma. E por vezes fomos nós mesmos que pedimos: Senhor, eu queria tanto, né? Há 10 encarnações atrás, poxa, eu maltratei tanto fulano, estou vendo que vai ter um projeto agora reencarnatório, onde eu vou poder me aproximar de Beltrano. Só que existe ali um antagonismo forte. Existe um sentimento forte de repulsão. Um está repudiando o outro, não quer estar na mesma sala, não quer desenvolver nada juntos. Se tiver que fazer alguma coisa juntos, não quer de jeito nenhum. E ele está falando: não exiges, não fica pedindo, exigindo a expulsão do teu adversário. Ao contrário, exiges que você possa colher recursos da sua alma para produzir o bem para aquele que você classifica como adversário. Para que possa mudar essa característica, deixar de ser adversário para serem grandes amigos, que é a destinação de todos nós aqui da Terra. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. E aqui é parte muito importante: os sentimentos. De novo, isso aqui não são emoções. Emoções é diferente de sentimentos. Sentimento é aquela assim, você tem um sentimento de eu quero evoluir. Você tem um sentimento nobre com relação a isso. Você se emociona quando você pensa em evoluir. Você se emociona quando, né, você tem aquele transbordamento de emoções quando você acha que você está caminhando na direção certa. Então, o sentimento é um conjunto de ideais que nós traçamos a longo prazo. O problema é que a maioria dos nossos projetos são projetos fracassados. Então, quando ele pede recursos para a elevação de ti mesmo, ao mesmo tempo, a fim de que ele transforme os sentimentos, a fim de que modifique os nossos ideais. Modifique os nossos ideais. Senão, todas as vezes vamos reencarnar e vamos ser egoístas. Todas as vezes vamos reencarnar, vamos ser orgulhosos, presunçosos, egoístas, vaidosos. Não são esses valores que nós queremos animar mais. Então, quais são os elementos que queremos animar? São recursos que nós não possuímos ainda. De amor, de brandura, afabilidade, doçura, capacidade de perdoar, compreensão das situações do processo evolutivo. Compreender é fácil. Agora, animar o sentimento da compreensão é muito mais forte. Compreender em termos de lógica é fácil. Você bota ali A mais B, né? Você bota A que multiplica x ao quadrado, mais bx, mais c, Bhaskara, aí tu acha a raiz, sabe onde cruza o zero, conhece tudo. Conhece todos os detalhes da função da vida. Isso não quer dizer que você consegue criar sentimentos genuínos no seu coração, aptos a sempre guiar as suas reações. As nossas primeiras reações são guiadas pelos nossos sentimentos. Isso é fácil de ver nas pessoas. Deixa alguém roubar seu celular.
A pessoa rouba seu celular. Como é que você fica? Vai ter um sentimento que vai brotar disso. Se você tinha um vínculo muito forte com aquele aparelho, vai brotar um sentimento estranho no seu mundo íntimo. Um azedume, vai ficar chateado, vai ficar zangado. Mas é só um objeto. É um objeto que daqui a 4 anos nem sequer vai existir mais. Vão ser outros aparelhos. Mas você tem um sentimento de posse. Um sentimento de detenção. Aquilo te pertence. É uma loucura. A gente cria essas loucuras na cabeça. Então nós temos que transformar esses sentimentos. Alguém pode comentar assim, então o espiritismo é contra os conceitos de posse associados a uma república? Não, de forma alguma. Ele só é contra o sentimento que é gerado na alma, que está aqui em processo de evolução, utilizando os recursos que não nos pertencem, pertence tudo a Deus, e criarmos sentimentos totalmente adoecidos, a ponto da pessoa ficar mal, chegar em casa chorando, transtornada, zangada. Ai meu Deus, aquele aparelho era a minha vida. Como que um aparelho é a sua vida? É só um aparelho. Puxa vida, eu queria tanto viver na Alemanha que não tem assalto. Eu queria tanto viver no Japão que não tem assalto. Aí vai para o Japão e é assaltado também. Não é o local, é a necessidade de transformar o sentimento que vai brotar. E o Cristo não quer saber para onde você esteja fugindo de você mesmo. Não temos como fugir de nós mesmos. Isso é impossível. Vou para o Nepal. Aí chega no Nepal, surge um processo de revolta lá, você toma um monte de cacetada, paulada para um lado para o outro, tapa na cara. Puxa vida, eu achava que aqui tudo pacífico, calminho. Pacífico, calminho, que aquela região está em guerra há mais de 100 anos. Vai ficar em guerra por um bom tempo. Não tem lugar calminho. O calminho é o que você produz no seu mundo íntimo. Mas esse negócio do mundo externo me machuca. Machuca porque nós somos orgulhosos. Machuca porque nós achamos que nós somos superiores a todos os outros que estão sofrendo. A todos os outros que estão sofrendo. Todo mundo fala da guerra da Ucrânia. Ucrânia, com a Rússia, meu Deus, que coisa horrível. Mas tem 7 outras guerras acontecendo no mundo. Tem uma que dura mais de 30 anos. Tem mais de 1 milhão de mortos. Você se importou com isso? Não. Nem é noticiado. Nem é noticiado. Então, aquilo que existe interesse de certos povos, de certos grupamentos, vai surgir manifestação na mídia. Vai surgir manifestações para a opinião pública ficar a favor ou contra. Agora, o que isso está realmente transformando os sentimentos das pessoas? Em absolutamente nada. Absolutamente nada. É esse o grande problema. Então, não temos como fugir de nós mesmos. O projeto divino vai até o nosso encontro. E é simples. Estamos num planeta onde todos são descuidados uns com os outros. Então, gerar problemas é fácil. E surgem os montes. E todos cheios de liberdade para gerar problema. E o reflexo dos problemas irão nos atingir. E a questão é, como vamos reagir? Como vamos reagir dentro da luta? Dentro da luta. Um professor hoje, uma professora, numa sala de aula, é uma luta incansável. Incansável. As famílias estão com problema, as famílias estão adoecidas, as famílias perderam rumo em vários aspectos. E aonde vai refletir? Lá com o professor. E o professor pode fazer o quê? Tem que orar, né? Tem que pedir muita ajuda a Deus para ter boas intuições, conseguir direcionar o pensamento, não ficar revoltado, não ficar zangado, cheio de azedume, e amar e servir. Novamente, amar e servir. Mas eu vou ficar servindo todo mundo, vou virar um escravo. Bem-vindo ao projeto divino. É essa a ideia do projeto divino. Que você se torne um escravo de Deus. Mas eu não quero ficar servindo Deus toda hora. Bem, então você não quer fazer parte do projeto divino. Aí é diferente. Mas o sentimento que nós temos que transformar é esse. Temos que aprender a amar e servir. Não podemos acreditar que foi criado bilhões e bilhões e bilhões de galáxias à toa, em vão.
As galáxias nos aguardam. Os projetos infindáveis de Deus nos aguardam. Mas só pode continuar seguindo quem consegue amar e servir. Senão, Deus vai passar assim: fulano, você acabou de desencarnar, tem a missão para você. Você vai ter que ajudar ali no processo reencarnatório daquela pessoa ali. Mas você, mas aquela pessoa assassinou não sei quantas outras pessoas na outra encarnação. Ele vai nascer com o corpo físico todo direitinho. Você vai começar a questionar Deus. Não, Deus, que isso? Você tem que maltratar ele. Você tem que espizinhar ele. Qual o sentimento que você tá animando? Um sentimento de justiceiro. Basicamente quer viver a lógica do Avengers. Você quer se vingar dele. Você não quer transformar aquela alma. Você quer se vingar dele. E olha que nem foi com você. Mas como foi com terceiros, eu acho que eu tenho que fazer justiça. A pessoa acredita que a justiça romana da terra é a justiça de Deus. Não é. Então, transforme os sentimentos. Então, todos os valores que nós temos em nossa consciência e todos os valores que desenvolvemos em nosso campo dos sentimentos estão adoecidos, são doentes. Eles geram mal. A maioria das vezes, produz o mal. A maioria das vezes. Enquanto nós não transformarmos com novos recursos, novos conceitos e novos sentimentos. Só assim vamos conseguir a elevação de nós mesmos. Então, não supliques a extinção das dificuldades. Elas existem por um motivo muito justo e nobre: nos transformar. Procura meios de superá-las, assimilando as lições. Nada existe sem razão de ser. Essa frase aqui é aquela clássica. Qual é a sua relação com Deus? Se a sua relação com Deus não está adequadamente equilibrada, tudo o que acontece você acha que não tem a razão de ser. Não, que isso, Deus não está vendo isso. Não, que isso. Olha lá, aquela pessoa é um corrupto, ela desviou dinheiro, ela fez isso. Onde está Deus que não está vendo isso? Deus já sabia que ele ia fazer isso antes dele nascer. É isso que a maioria não entendeu ainda. Deus já sabia que ele ia se comportar assim. A questão é, e se você nascer com aquela missão de ir para a esfera política? Aquele antro totalmente deslocado e totalmente desagregado da lógica do bem e do amor. Você é capaz de chegar lá e ter uma atitude diferente? Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo que a gente critica. Aquilo que a gente é mais ferrenho em crítica, Deus pode anotar e falar o seguinte: então você está se autoproclamando um sábio conhecedor e vai saber como ter uma escolha melhor. Ok, eu vou fazer você reencarnar nas mesmas situações que ele. Vai reencarnar numa família onde todos são políticos, todos, por vezes, tem um histórico de corrupção, tem um histórico de desvio, acredita que todas as leis que existem na Terra, inclusive as de Deus, é para controlar a massa, não serve para você. Aí vamos ver como é que você brilha, como é que você vai reagir. Será que a gente está preparado para esse tipo de projetos? Vamos falir, exatamente como ele faliu, ou até pior. Vamos fazer coisas piores. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre como nós assenhoramos, né? Como nós albergamos identidades e ideias que não transformam nada. Você está vendo aquele irmão cometendo um monte de engano? Ora por ele. Pede que Deus ajude ele, que ele possa ter escolhas melhores. Que mesmo nesse finalzinho de encarnação, que ele possa despertar e começar a mais servir. Mesmo que seja um pouquinho, mas que ele possa despertar para esses valores. Porque todos nós temos as mesmas dificuldades. E aí sim, vamos começar a compreender que nada existe sem razão de ser. Tudo é um grande educandário. Então, a sabedoria do Senhor não deixa margem para inutilidade. Tudo que acontece na Terra tem um objetivo justo e tem um fim, tem um propósito. A gente acha que não tem, mas tem. Então, o sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade, o lugar importante da economia da natureza física. Então, é claro que o sofrimento, e aqui o sofrimento que ele está falando não é físico não, tá? O sofrimento que ele está falando aqui é o sofrimento moral. Porque o sofrimento físico, você tem anestesia,
Você tem, às vezes, o desencarne. Você tem uma série de formas de você fugir. Você está com muita dor, você pode dormir. Você tem um monte de recursos para fugir da dor física. Agora, o sofrimento moral, a dor moral, não tem como fugir. Ela vai ficar com você, esteja no corpo físico ou não. Você está arrependido, fez um monte de asneira e você está se sentindo culpado, se achando o cocô do cavalo do bandido, o que vai acontecer? Você vai continuar sofrendo. E você só consegue transformar isso quando você consegue desfazer as bobagens que fez. Como? Produzindo bem. É esse o grande problema. Então, esse sofrimento tem um objetivo. Por quê? Porque ele ajuda a dinamizar os planos da alma. Ah, mas que planos minha alma tem? Quando ele fala os planos da alma, ele está falando da sua identidade espiritual que consegue perceber o todo e quer estar na lei de progresso do Pai. Então Deus possui uma lei moral, uma lei de moral de progresso. E você quer estar dentro da taxa de crescimento. Você quer estar dentro da inclinação da reta. Essa mesma taxa de crescimento que ele fala para você avançar, que você tem que estar agindo mais bem, produzindo um bem muito maior, se sacrificando muito mais. Você quer estar incluído nesse plano, que é o plano mínimo. Só que esse é o mínimo. Esse plano divino, que é chamado lei de progresso, é o plano mínimo. Você quer, do mínimo, estar nesse plano. Então, nós temos esses planos. Nós queremos evoluir. É natural. Só que, às vezes, o despertamento surge só nessas situações mais amargas. Ok? Então, só para finalizar aqui, ó, a Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que está em nós, que opera em nós próprios. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. Ele aqui classificou muito bem que mal é esse. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios. Não é o mal externo, não. É o mal que nós estamos executando. E receber-lhe-emos um amparo sublime, convertendo-nos junto dela. Senão, se você amparar quem está produzindo o mal, ele vai produzir um mal maior ainda. Vai produzir um mal maior ainda. A pessoa está produzindo um sentimento ruim. Eu vou dar, sabe o quê? Mais recursos para ele produzir um sentimento ainda mais ruim. Não é assim que funciona. Então, os recursos divinos são para a nossa evolução e precisamos focar nesses objetivos. Né? Desculpa, eu falei demais. Sim. Abro sim. Abro sim. Tá ok. Poxa. Importante, né? Pronto. André chegou. Sim. Exatamente. Exatamente. Me livre desse mal que habita no meu mundo íntimo. Não, mas de novo, é um erro de interpretação, você está certíssimo. É um erro de interpretação nosso com relação à fala do Cristo, né? É natural da nossa parte a gente gerar esse tipo de interpretação errônea, né? Corações que não amam acreditam que já amam. Corações que não conseguem perdoar já acreditam que perdoam. Né? Já viu que as pessoas assim,
Não, eu vou aceitar perdão daquela pessoa. Eu vou aceitar, vou perdoar a pessoa. Aí a pessoa começa a pedir perdão, não sei o quê, mas você também, né, fulano? Aí um começa a atacar o outro. Isso não é perdoar. É complicado. Mas a gente não se observa. É uma coisa natural, tá? A gente não percebe. Então, aham. Ué, mas só assim que a gente se descobre, né? A gente só se descobre quando a gente é exposto a situações que vão nos testar, né? Por isso que o planeta é de provas e expiações. Pois é, mas aí na hora você. Mas olha só, olha que incrível, você percebeu. Isso é incrível. Tem pessoas que vão pro túmulo, batendo pé firme, dizendo que estão certos. Tem pessoas que vão até para a mesa mediúnica, né? Se comunicam fora do corpo físico e falam, eu tô certo, eu estou com a verdade. Então quando você começa a se questionar, peraí, pode ser que eu esteja enganado. Peraí, pode ser que eu não esteja agindo exatamente como Cristo nos ensina. Cara, isso é um avanço incrível. Isso é um avanço incrível. A gente não acredita, mas é um avanço incrível. Porque às vezes estamos aguardando esse momento há 7.000 anos. Nós estamos animando personalidades na Terra há mais tempo do que a gente acredita. Então, mas é essa questão. Então, assim, o idioma difícil de compreender, a ideia difícil de capturar, mas ela se torna mais difícil ainda devido a um problema gravíssimo. Nós queremos ler as coisas com pensamento analítico. Nós não colocamos os sentimentos. Se a gente pensar que Jesus está sempre falando para o espírito, que é imortal, e que ele quer sempre desenvolver amor e sabedoria no nosso mundo íntimo, é óbvio que ele está falando de um mal que nós estamos gerando continuamente. A gente tem uma visão romântica de nós mesmos, totalmente romanceada. Mas por enquanto, para esse nível de consciência que nós temos, é o único momento em que a gente aceita ainda avançar, conviver, experimentar outros desafios, acreditando que somos muito melhores. Mas no fundo, um dia a gente se esbarra com as verdades. E as verdades estão para nos educar. Não é de maldade. Deus não planeja, Jesus não planeja nada disso para nos maltratar, não. É para que a gente possa se libertar. Bem, é verdade, eu não estou perdoando como Jesus aguarda que eu perdoe. Eu tenho que me esforçar mais. Não é para maltratar o nosso íntimo, né? Exatamente, mas essa página é fundamental para a prece, né? É fundamental para a vida, na verdade, né? Sobre a vida de luta, como estamos lutando no nosso dia a dia. E especialmente na hora de fazer a prece. O que a gente está pedindo para Deus? Né? Esse é o problema, né? Então, vamos lá. Ana, pode avançar aqui então? Então vamos lá. Graus da obsessão. Seguindo. Na obsessão, o espírito atua exteriormente,
com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, vamos retornar aqui. Primeiramente, deixa eu só dar uma explicação rápida. O que nós somos quando estamos encarnados? Nós temos o espírito, que não tem forma. Não tem forma física. Espírito não tem forma física. Ah, eu vi um espírito. Você não viu um espírito. Você vê o perispírito. Você vê o perispírito daquele espírito. Para facilitar a gente falar, havia um espírito. Mas, na verdade, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, estão envolvidos por uma camada energética, por um fluido, que é constituído pelo fluido cósmico universal, na sua derivação de fluido universal, que dá-se o nome de perispírito. Nós já aprendemos isso lá no Livro dos Espíritos. E o que ele vem falar? Ele vem tratar sobre o mecanismo em detalhes. Na obsessão, aquela mais crônica, quem responde não é a própria consciência encarnada. Acho que isso quem está respondendo é como o espírito desencarnado quer que você responda. Tudo, há ali um processo mímico. Um faz um movimento, o outro repete. Um pensa uma coisa, o outro também pensa. Um quer falar, fala também. É um processo de simbiose, onde o obsidiado está gostando até do processo de obsessão. Essa é a parte difícil de perceber na obsessão. A fascinação evolui para essa obsessão mais crítica. Então ele está falando de um grau mais avançado. Então, na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, o próprio espírito dele, do desencarnado, que ele identifica com a do encarnado. Então, há um processo de intercâmbio, ou seja, a qualidade do fluido perispiritual daquele espírito é muito parecida com a qualidade daquele fluido perispiritual do encarnado. Há um processo, ambos estão vibrando na mesma frequência. Ambos estão a 102 Hz, 102,4 MHz. Então, exatamente na mesma frequência. Quando diz que se identifica, é que existe uma harmonia entre ambos os perispíritos. Ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, o processo que ele tá narrando aqui é justamente desse enlace. Ele está falando do processo físico, né? Como que ocorre fisicamente a obsessão. Então, fisicamente, há um processo de enlaçamento, há um enlace, como uma teia. Então, existe ali uma forma de interagir um com o outro, ok? Aí ele continua. Destacando aqui, né, que ele, inclusive, ele pode ser constrangido a proceder contra a própria vontade. Ou seja, por exemplo, ele não quer ofender a mãe, ele não quer maltratar o pai. A vontade dele nesse sentido. O mundo íntimo dele não quer maltratar o pai e a mãe. Mas, como esse irmão desencarnado odeia também teu pai e tua mãe, ele te utiliza para maltratar todo mundo. Isso é possível. É isso que ele está falando. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Então, não é tão simples, né? Resulta do grau do constrangimento e, igualmente, da natureza dos efeitos. Qual vai ser o efeito? Qual tipo de efeito que vai surgir, ok? Então ele continua. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico. Ou seja, esse termo não vai descrever tudo sobre obsessão, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são... Aí agora ele vem tratar e elencar os níveis, né? A obsessão simples, o processo de fascinação e a subjugação. Então, Alpo já deixou mais ou menos alinhado quais são esses graus. Então ele continua. A obsessão simples, geralmente denominada de influenciação espiritual,
caracteriza-se pela ação de um espírito malfazejo, que se impõe, se imiscui na vida da pessoa, causando-lhe inúmeros desconfortos. Então, assim, essa obsessão simples é caracterizada pelo quê? É uma influência espiritual, ok? Uma certa influência. É como se fosse alguém sempre estimulando, alguém sempre dando ideias, e a gente sempre aceitando essas ideias. É esse o problema do processo da obsessão. É que nós aceitamos essas ideias. Nós até gostamos. Né? Por exemplo, todas as vezes que você... Sim, pode falar, desculpa. Complicado, né? Bastante complicado. Então, é basicamente nesse nível que ele tá tratando, né? Deixa eu só mexer uma coisa aqui. Mas eu acho que aí eu dou abertura, porque isso me comprar, né? Olha, a obsessão, eu considero essa obsessão simples como uma disposição da nossa alma. Nós estamos dispostos a receber essa influência. É o processo da televisão. Você ligou a televisão, aí o jornal começa a falar mal de alguém. Você já tem uma... Agora acabou. Você já criou uma opinião contra aquela pessoa. Você já aceitou que aquela pessoa foi classificada como mal, perversa, não sei o que lá. Você já condena, você já odeia essa pessoa, você já emite até sentimentos ruins para essa pessoa. Esse problema da obsessão simples é que ele é mais complexo porque a gente não percebe. Por exemplo, é fácil eu convencer centenas de pessoas a odiar alguém. É muito fácil. Difícil é convencer a amar. Mas convencer a odiar, convencer a desprezar, convencer a querer separar do convívio, a querer desconstruir as relações que possam existir ou existam ou deveriam estar sendo fortalecidas. Tudo isso é fácil de fazer, porque é fácil animar, né, soprar a brasa do orgulho, da vaidade, é fácil. Soprar a brasa do egoísmo, nossa, é mais fácil ainda. Agora, é engraçado, isso ocorre o tempo todo, né? O tempo inteiro. Em todos os momentos da vida, pessoas arremessam imagens pra gente. Uma imagem de alguém que está alterado, uma imagem disso, uma imagem daquilo. E você quer, com aquela simples imagem, condenar uma pessoa. E a gente acha que isso é normal. Ah, mas o Império Romano, que define as regras da República, vive assim. Mas é regras da República, não tem nada a ver com Deus. Você quer se associar a Deus ou quer se associar às regras da República? A gente tem que escolher quais são os sentimentos que nós queremos animar. A gente não pode querer ficar nessa de hora vive uma coisa, hora quer viver outra. Não dá para escolher assim, ser tão seletivo. Então o problema da obsessão simples é que é uma influência sutil. E nós somos influenciados facilmente. Nós observamos até pela linguagem. Você está conversando com alguém que fala muito né. Cara, ou você se irrita com o né da pessoa. Quem já passou por isso sabe. Tem gente que fala né a cada 10 segundos. Ou você começa a falar o mesmo né. Só que você não percebe que você começa a falar esse mesmo né. E é assim para todos os jargões, é assim com relação ao hábito do palavrão, é assim com relação ao hábito de tudo.
nós absorvemos e abrigamos princípios ideais que não são nossos. E que às vezes a gente não quer nem checar se é um bom princípio, se é uma boa ideia, se é uma boa escolha. Só porque alguém já está falando ou já está vivendo, vou viver também. É esse o problema. É mais grave. Essa obsessão simples é a mais grave que tem. E eu acho mais grave do que a possessão. Porque a obsessão simples a gente não percebe. A gente não percebe. Esse é o problema. Porque é uma influência. É uma influência simples. Né? Então, por vezes... Sim, com certeza. Por exemplo, quando você liga o jornal para assistir o jornal, seja qual for, seja de internet, seja de televisão, o que está sendo veiculado é um princípio de obsessão. Nada ali está melhorando a sua vida, nada ali está melhorando os seus ideais, nada ali está empurrando mais próximo de Deus, não. Mas você deixa de assistir o jornal? Não. Mas o que te apraz? Não, deixa eu ver quais são as notícias. Notícia? Não tem mais notícia. Acabou. Se você quiser ler realmente notícia, você tem que começar a assinar feeds de canais, de sites, para procurar informações específicas e pontuais. Porque se você for pegar por telejornalismo, acabou. Acabou. Jornalismo antigamente, né, quem assistia ou lia jornal em papel, Jornal do Brasil, né, às vezes você lia uma notícia no Jornal do Brasil, lia a mesma notícia no outro jornal, era totalmente diferente a abordagem. Um estava execrando, o outro estava só... É totalmente diferente. Mas geralmente é um processo de obsessão, ele quer que você concorde com ele. Ele não está ali para te informar. Ele está ali para vender uma ideia e que você concorde com ele. O mais importante, que você concorde com ele. Não importa qual é o assunto. Em todo e qualquer assunto. Então, essa obsessão simples, ela é complicada por quê? Porque ela se espalha continuamente. Nós influenciamos e somos influenciados. É assim que nós vamos evoluir em conjunto. Só que nós temos que buscar aquilo que melhora a nossa alma. Poxa, vou ver o jornal para ficar com raiva de alguém? Poxa, vou assistir aquela coisa para ficar com ódio daquela pessoa? Não porque a pessoa fez isso, que a pessoa fez aquilo. Deixa eu anotar o nome para fazer preces por ele lá no Galileia. Para fazer preces por ele onde qualquer outro grupo religioso que eu vou. Mas caraca, o objetivo não é que você fique com ódio da pessoa também não. Nós ficamos devido a uma obsessão simples. De encarnado para encarnado. As piores obsessões simples não são de desencarnados. São de encarnados, infelizmente. Então, o que ele está falando aqui é que sim, um espírito que deseja produzir o mal, ou seja, malfazejo, ele deseja realmente gerar o mal, gerar uma confusão, gerar um problema, um desconforto, ele consegue influenciar da mesma maneira. Da mesma maneira que um telejornal. Então, nesse gênero de obsessão, o médium, o termo médium, pode aqui ser utilizado no sentido amplo, né? Onde todos nós somos médios, todos nós recebemos influenciação para inspirações para o bem ou para o mal. O que vamos escolher produzir das influências que recebemos fica a nosso cargo. Então ele continua. Sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça. Então o médium percebe. Ele está falando aqui o médium. Vai ter uma hora que ele percebe. Ele vai perceber. Caramba, pelo menos ele vai pensar assim, eu não sou assim. Caramba, eu não sou de reagir assim. Eu não sou de fazer isso assim. Isso não é comum eu fazer. A pessoa começa a se auto-questionar. E ela vê que a origem daqueles pensamentos não é dela mesma, né? Não é dela mesma. Então, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar o espírito desencarnado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente. Né? Você está assistindo ali um telejornal, tem algum inconveniente? Você vê um monte de gente falando mal de todo mundo? Não, você vai lá, né? Desligou, se desligou daquele assunto, acabou o assunto para você.
Por isso que ele está dizendo que esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. É claro, se você está dando guarida por um processo desse gênero, e por vezes ocorre, o espírito pode ficar persistindo, perseguindo o médium, persistindo, até nas comunicações da mesa mediúnica. Vão ocorrer comunicações onde há um processo de obsessão simples. Aí você vai assim, como é que a espiritualidade superior permite? Porque o processo de chamado obsessão é um processo de interligação de almas para evoluir. É permitido. Nada acontece aqui na Terra sem permissão. Então, se tem aquele processo de obsessão grave, pode apostar, foi permitido por Deus. Nossa, que Deus zangado, que Deus perverso. De novo, dependendo do como você interpreta, qual é a sua relação que você tem com Deus, que ela é muito individual e pessoal, você vai observar os fatos e os gêneros de reações de uma forma diferente. Então, está deixando claro, este gênero de obsessão, né, é, portanto, apenas desagradável, não tem outro inconveniente. Ele é mais simples. Mas o que ele acarreta? Ele vai se opor, vai colocar obstáculo às comunicações que desejava receber de espíritos sérios, ou de afeiçoados, ou de um projeto. Às vezes tem um projeto para auxiliar diversas outras almas e o médium fica prisioneiro àquela mesma entidade. A mesma entidade se comunicando às vezes um ano inteiro. É o mesmo espírito. Ele não deixa outro se comunicar. E isso é um processo de obsessão simples. E que é natural, tá? Totalmente natural acontecer isso com o médium. Existe ali uma necessidade. Por isso que é permitido. Então pode incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física. Isto é, aqui consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem-se ouçam espontaneamente, pancadas e outros ruídos. Aqui Kardec agrega esse princípio e deixa isso claro. Algumas pancadas, ruídos, problemas, barulhos, coisas que param de funcionar, param de não sei o que você está vendo que está além das reações naturais do dia a dia da vida, pode ser sim, né? A ação de espíritos desencarnados. Mas aí cabe o quê? O encarnado fazer o quê? Se Deus assim permitiu, quem sou eu para questionar? Obrigado, Senhor. E que eu tenha sabedoria e os devidos sentimentos para absorver o melhor dessas situações. É isso. Não tem outro caminho. Ele continua. A obsessão simples apresenta, porém, alguns sinais que surgem esporadicamente, mas que se podem repetir e agravar com o passar do tempo, se nada for feito para neutralizá-los. Os sinais mais comuns são, olha só os sinais mais comuns que tem de obsessão. Simples. Irritação, ciúme, inveja. Inveja no verdadeiro contexto, né? A pessoa fica triste quando observa a felicidade de outra pessoa. Ideia de perseguição, amargura, ansiedade, doenças fantasmas, vaidade, arrogância, irreverência, atitudes debochadas ou inconvenientes. O que ele está querendo dizer com isso? Essencialmente todo mundo sofre obsessão simples. Eu sei que é triste falar isso, mas é a pura verdade. Nós nos irritamos com facilidade. Sentimos ciúmes às vezes de um tênis, de uma roupa. Você empresta seu casaco? Sim. Aí você vê a pessoa vestida com o seu casaco. Ah, meu Deus. Ela gostou de estar. Ela ficou feliz com o meu casaco. Você fica com ciúme do próprio casaco. Não é um sentimento natural. E às vezes alguém está soprando essa brasa. Alguém está soprando essa brasa e a gente não percebe. Ciúme é complicada. Mas a gente também não percebe, tá? A gente não percebe. Né? Igual a inveja. Você vai ver centenas de milhares de pessoas citando que são invejadas. Mas você nunca acha alguém que admita que... mas aí existe o problema matemático, né?
100 mil pessoas sofrendo inveja, tem que ter 100 mil pessoas invejando. Senão a matemática não fecha. Né? E a pessoa começa com ideia de perseguição. Nossa, eu não fui promovido. Meu chefe está me perseguindo. Fulano está me perseguindo. Aí começa com amargura. Tudo uma amargura danada. E todos esses sentimentos ela descarrega até no corpo físico. Começa a sentir dor física. Dor nas costas, dor nisso, dor naquilo outro. Vive amargurado. Tudo bom anda presta. Vive ansiosa. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã? O mundo pode acabar hoje à noite. Você está preocupado com amanhã por quê? Eu não estou falando daquele planejamento sadio de agenda, de planejar. É a ansiedade de estar com medo. Cria uma situação de desgaste emocional. É uma ansiedade absurda. Doenças fantasmas. Nossa, a pessoa vai no médico e tenta isso, tenta aquilo outro. Não acha nada. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. Não acha nada. Vaidade exacerbada. A pessoa entra num clima de se autocuidar além do natural, a ponto de querer mais, de querer transformar mais, e inclusive lutar contra a destinação de todos os corpos físicos. Ficar contra o projeto divino. Não, esse negócio de envelhecer não é comigo. Eu vou lutar ardentemente contra esse negócio de envelhecer. É a natureza humana. Vai lutar contra Deus? Não entendi. Isso é um processo de arrogância. Então, surge uma arrogância para com todos, para com aquelas pessoas que a pessoa ama, mas ninguém percebe. Faz irreverências e atitudes de deboche o tempo todo. Deboche de tudo. Faz irreverência no sentido de fazer trocadilhos sobre a pessoa escolheu cortar o cabelo. Aí a pessoa está toda feliz de cortar o cabelo. Tu vai lá e zoa, dá uma zoada no cabelo da pessoa. Nossa, tá parecendo um bode. Só para todo mundo rir. Só para produzir o mal. Só que são aquelas alfinetadas pequenininhas do dia a dia. Eu tô falando, essa obsessão simples é sinistra. Você não percebe. Você acha até que você é a si mesmo. Ah, eu gosto de ser irreverente. Não, daqui a pouco a pessoa fica achando que pode ir para stand-up, né? Fazer aqueles shows que fica a pessoa na plateia maltratando todo mundo que vai lá e falando mal de todo mundo. Cara, é horrível. As piadas do pior, é o pior nível de qualidade de piada. Eu não sou contra piada, eu adoro piada. Mas desde que não seja para debochar, para maltratar, para humilhar, para ofender, né? Isso quer dizer que a piada fica bem limitada. E, igualmente, inconvenientes. A pessoa cria situações de inconvenientes propositalmente. Parece que ela está testando todo mundo à sua volta. Deixa eu ver se a pessoa realmente me ama. Criança faz muito isso. Criança sofre obsessão simples continuamente. É impressionante. É de ordinário que são eles que vos dirigem. Ela cria, às vezes, situações de constrangimento para ver se o pai vai tolerar, para ver se a mãe vai perdoar, para ver se o pai e a mãe não vão ficar zangados. E geralmente os pais vão falindo cada vez mais, ficam zangados, cai na pilha, às vezes, de criança de 4 anos de idade. É impressionante. Claro que o processo não é só da consciência daquele espírito que está reencarnando. Ocorre, às vezes, ali uma obsessão simples. Criança não está isolada de obsessão de nenhuma forma, tá? De nenhuma forma. Então, ninguém está isolado disso, ninguém. Inclusive, várias situações, né? Inclusive com o Cristo. Quando Pedro chega para o Cristo e fala: Senhor, que absurdo, como assim você vai passar por martírios? Como assim você vai ser preso? Isso é um absurdo. Onde estaria Deus que queria aceitar isso? Aí Jesus pega e fala: cala-te, porque através de ti fala o diabo. Só que a gente não entende o que é o diabo. É aquele que é do contra. É aquele que é do contra. Não é que está falando através dele outra consciência, não. É aquele que é do contra. Então, não foi aquele pensamento, não foi só de Simão Pedro. Tinham outros espíritos ali atuando junto, pensando, tentando minar o trabalho.
Poxa, mas com a presença do Cristo, o Cristo, né, tipo Ghostbusters, né, tipo caçador de fantasma, ele está num lugar, ele espanta todas as pessoas, as personalidades e os espíritos perversos. Claro que não. Quando ele estava na Terra, não vivia cercado de prostitutas, ladrões, assassinos. O pior do pior da sociedade iam até ele pedir ajuda, buscar amparo. E vocês acham que desencarnado não era a mesma coisa? A gente tem que mudar nossa percepção com relação a isso. Então, quando Simão Pedro foi usado para buscar tentar o Cristo, porque basicamente é dizer o seguinte: olha, Deus não está pensando em você não, hein? Quer dizer que está te abandonando. Isso é uma sagacidade de um nível de inteligência de quem estava fora do corpo físico impressionante. Mas o Cristo é o Cristo, né? Ele pega e fala: cala-te, Pedro, você não sabe o que você está falando, você está falando bobagem. E Pedro ficou super triste, porque ele tinha acabado de falar um pouco antes que ele era o filho do Deus vivo. Aí falou: agora o Espírito Santo fala através de ti. Ou seja, os espíritos que estão imbuídos, né, e focados no desenvolvimento da humanidade, que estão sempre estimulando o bem, o amor, o progresso, agora fala através de ti. E minutos depois ele foi usado para o mal, né? Então, por vezes surgem essas inconveniências. A pessoa fala, faz coisas sem sentido, fala frases degradantes, humilhantes, mesmo para quem ama, com quem ama. Esse é o pior. Isso aqui é muito mais grave no cadinho do lar, tá? Isso aqui é extremamente tenso dentro do lar. É super comum observarmos a panela fervilhando com todos esses ingredientes, né? Então, de alguma forma, a pessoa passa a adotar comportamentos mais marcantes, diferentes do usual, que surpreende os que a conhecem melhor. Então, as pessoas que geralmente, diferente do usual, as pessoas que conhecem a pessoa falam assim: não quis dizer isso não. Então você está passando por um dia ruim. Ele só está num dia ruim. Mas é isso. É a obsessão simples. Mas a gente não percebe. E o dia ruim é sempre assim, né? Você está passando por uma dor moral que você não aceita. Você está passando por um problema que você não aceita. Você está passando por um problema que está te reduzindo, te rebaixando, te humilhando. Você começa a ficar com esse sentimento ruim dentro de você. Sempre vai ter alguém para sopar a brasa da irritação, da inveja, do ciúme, da amargura, da ansiedade, da vaidade. Sim, desgastante, mas cabe à sua consciência querer escolher. Não, eu quero viver um padrão de vida diferente. Nossa, não é que eu fiquei irritado? Puxa vida, não é que eu fracassei com sentimentos estranhos? Não é que eu percebi esses sentimentos estranhos? Senhor, que eu tenha forças para lutar contra esses sentimentos. Eu já entendi o objetivo desse cenário que foi traçado para mim. Foi para que eu pudesse me descobrir. Obrigado, Senhor. Eu vou me esforçar para produzir o bem, para produzir o amor, para agradecer todas as dificuldades. Já viu as pessoas falando assim? Dá alguma coisa certa que a pessoa queria? Graças a Deus. E eu adoro fazer isso, né? Diversas pessoas que falam muito graças a Deus, eu adoro pegar no pé delas. Outro dia, teve uma situação difícil com uma certa pessoa, não vou falar o nome, e a pessoa viu um fenômeno, aí viu uma coisa acontecendo que a pessoa classifica como ruim, e realmente era ruim. Aí ficou assim: meu Deus, que isso? Eu falei: ei, você está usando a fala errada. Não é meu Deus, que isso? Você tem que falar graças a Deus. Aí a pessoa ficou zangada comigo, né? Que é isso? O que Deus tem a ver com isso? Deus não faria isso? Não, Deus permitiu. Deus permitiu. É um processo. É um processo de absorção de novas experiências. Mas a gente não acredita que o processo é patrocinado. É lógico que o processo é patrocinado. Se tem alguém fornecendo o fluido vital para aquele ser, se tem alguém fornecendo
um projeto reencarnatório, é lógico que foi tudo, e sabia-se que era um espírito que poderia se engendrar no mal, que poderia fazer um mal muito grande. Por isso que eu estou falando, é muito difícil para a gente desencarnar, por exemplo, e ir trabalhar num projeto de reencarnação de alguém. Porque você vai ter contato com o histórico da pessoa. E você vai falar assim, não, ele não merece reencarnar assim não. Aí, o corpo dele vai vir todo normal, ele não vai ter problema nenhum. Ele tinha que vir aleijado, ele tinha que vir cego, ele tinha que vir sem as pernas. Você, ferrou, né? Só 17% da humanidade nasce com alguma necessidade especial. O que aconteceu? O 83% se tornou maravilhoso? Porque não é assim que Deus funciona. Deus não produz o mal. Quando aquela consciência estiver desperta, ela vai buscar reparação. Ela vai querer desfazer aquele mal. E por vezes ela vai pedir para passar por problemas similares. Poxa, se eu imputei dor e sofrimento para alguém, eu quero passar essa mesma dor. Pô, fulano ficou 60 anos assim, eu quero passar 3 encarnações aleijadas, sem poder mexer as pernas. É o mínimo que eu posso fazer. É esse tipo de grandeza que a gente não entendeu ainda. Existem espíritos já assim. Quando a gente vê espíritos aí aceitando câncer, aceitando um monte de coisa, não são espíritos quaisquer. Ele já aceitou o projeto. Ele sabe o que ele já andou fazendo. Ele quer transformar isso. Não porque Deus está pedindo. Porque o subconsciente dele pede. Ele não consegue dar um passo para frente sabendo que alguém sofreu 60 anos e ele não. Uma dor que, tecnicamente, não precisava existir. Tecnicamente, ele foi o gerador da dor. Não precisava existir. Ele promoveu uma dor que não estava no projeto daquela encarnação daquela pessoa. Que a gente fica assim, poxa, mas se não estava no projeto da encarnação daquela pessoa, então por que Deus deixou? Porque às vezes naquele projeto, naquela encarnação, ele não teria condições de aceitar aquela dor, aquela situação. Mas Deus permite. Deus deixa organizar, deixa o caldeirão ferver. É assim que a gente evolui. Quando o caldeirão ferve, a gente muda. É sempre assim. Todas as sociedades, toda a história das sociedades da Terra foram assim. Quando chegaram em condições muito graves de convivência, opa, peraí, assim não está certo, vamos melhorar. A gente vai até o finalzinho da beira do precipício, opa, eu posso cair. Aí começa a querer modificar. Infelizmente ainda é assim. Então, é isso que eu te... Sim. Vamos sim. Essas coisas, eu tive observando que quando eu não ligo, a pessoa que vem e fala uma palavra torta, quando eu não dou nem a mínima, aquilo diminui, o período vai diminuindo. Então, imagina quando você fizer o contrário. A pessoa vem e te maltrata. Você classificou como uma atitude às avessas, que te maltratou. Imagina quando você agir com amor de volta. Imagina quando todos nós tivemos essa grandeza. Você vai lá, faz um carinho, faz um agrado. Oi? Alô? Parece que você corta esse processo. Que começa na hora. Com Pedro. Não, corta na hora. Corta na hora por quê? Porque não é esse o objetivo de quem está desencarnado. Alguns podem ter... Eu já vi diversas pessoas até falando isso. Poxa, não podia ter alguém me obsidiando para o bem? Uma vez eu vi uma pessoa falou isso, eu falei, nossa, que sagaz, hein? Essa pessoa pensou, isso foi bem inteligente. Por que não tem alguém obsidiando para o bem? Para só produzir o bem? Porque, na verdade, a obsessão é para você observar uma característica sua
e despertar, né, de cada um de nós, despertar e a gente perceber pelo contraste. É como se fosse algo que salta do cotidiano, né? Você percebe uma reação estranha, você percebe um comportamento de azedume, uma coisa esquisita, uma sensação estranha, mas engraçado, geralmente quem percebe isso não faz prece, porque a pessoa acha que tem que fazer prece só na casa espírita, a pessoa acha que tem que fazer prece só para dormir. Nessas horas tem que pedir: Senhor, que eu tenha forças, eu possa produzir o bem. Senhor, que eu possa ficar focado aqui agora e produzir o bem e fazer alguma coisa ao contrário, por amor. Cara, não tem como. Destrói qualquer tipo de projeto ruim, qualquer tipo de projeto equivocado, porque é contrário à lógica do projeto inicial, né? Exatamente. Aquele mal que ocorreu, que era para te sobrecitar, para você produzir o mal, para você reagir mal, você vai reagir no bem, a pessoa cansa de você. Eu lembro uma vez que tem uma narrativa, né? Que muitas pessoas não acreditam nisso, não entendem isso, né? Apareceu para Chico Xavier um espírito totalmente, assim, uma aparência perversa, um espírito que gosta, se apraz com o mal, uma aparência toda deformada, aparência de bicho. Apareceu de repente para Chico e falou assim: Chico, você me chamou? Aí logo depois aparece Emmanuel para ele, né? Mas esse espírito desencarnado não conseguia ver Emmanuel. E aí Chico pega e fala: chamei sim, senhor. Olha só. Chamei sim. E o que você quer de mim? Não, sabe o que acontece? E aí Emmanuel pega e fala para ele: veja bem o que você vai falar para ele, hein? Presta atenção no que você vai falar para ele, hein? Ó, tô falando de Chico, hein? Nível de Chico. Chico Xavier. Não é um nível qualquer. Não é um nível qualquer, hein? Aí ele pega e fala assim, o Chico vai e pega e responde assim pra ele: não, isso acontece, é que as coisas estão tão difíceis pra mim, tanta dificuldade, poxa, tanta coisa que eu queria modificar em mim, eu sou uma pessoa tão inferior ainda, eu sou tão vaidoso, tão orgulhoso, eu queria pedir que você orasse por mim, você orasse lá para quem você ora, não sei para quem você ora, mas que você orasse por mim, pedisse ajuda para mim. Eu estou numa situação muito lamentável ainda. Aí o espírito olhou para ele: Chico, com você tá difícil, hein? Com você tá difícil enganar, com você tá difícil criar qualquer tipo de artimanha, hein? Aí ele vai e desaparece. Cara, com o Chico ninguém é poupado disso. Porque olha só, nós pedimos esses tipos de prova. A maioria das pessoas esquece que o problema se chama provas e expiações. Eu tenho que espiar. Eu tenho que espiar. Espiar é fácil. Espiar é fácil. Grave o que eu estou dizendo pro resto da vida. Pode tatuar no corpo, tatua na sua alma. Quando você desencarnar, você vai perceber isso. Espiar é fácil. Passar por provas. As provas são difíceis. Dificílimas. Porque é quando nós somos testados. O que é a prova? É o teste. Né? Sei lá, você estudou 6 meses de inglês. Você vai ter que fazer uma prova. Né? Quais são as provas que todo mundo morre de medo na universidade? Quais são as provas? É quando o cara fala assim: a prova é com consulta. Vocês podem consultar qualquer coisa. Internet, livro, tudo aberto para consultar tudo. Você fica aterrorizado. Ou seja, ferrou, cara. Não tem resposta em lugar nenhum. Ferrou. Ou eu sei fazer ou não sei fazer. Mas é assim que é a prova. Você tem acesso a tudo. Você tem acesso à doutrina espírita, você tem acesso a Jesus, você tem acesso a tudo. Agora você vai ser testado em perdoar,
em produzir o bem em condições não favoráveis, em tolerar, em tudo. Porque não adianta. A compreensão, ela não é gerada sozinha, isoladamente. Não, eu compreendi que fulano estava falando palavras tortas para mim, só podia ser para me desequilibrar. Tem várias pessoas que falam isso, mas é uma grande tolice, uma grande bobagem. A frase certa seria: eu percebi que ele estava cheio de zedume e eu compreendi a situação, que não só eu tinha que perdoar, como produzir o bem para ele. Eu tinha que ser fraterno, eu tinha que ser amoroso, amorosa. E aí eu vou desconstruir aquele cenário. Vai levar o quê? Um dia? Às vezes vai levar anos para desconstruir. Projetos de obsessões mais graves, às vezes leva décadas. Às vezes a pessoa, 10 anos, é uma pessoa toda esquisita. Aí, de repente, do nada, a pessoa muda. Aí alguém fala assim: nossa, como o fulano mudou? Sim, ela não quis mais estar ligada aos projetos de outras entidades. Ela agora assumiu que quer seguir um projeto próprio. Um novo padrão de conceito de vida, de conceito de convivência, de fraternidade. Ela quer agora despertar. Isso acontece, gente. Não vai se resolver em 1, 2 dias. Às vezes vão levar 20 anos. Tem obsessões que vão levar mais de uma encarnação. A pessoa reencarna, a obsessão chega, né? As entidades se buscam, né? É um problema de atração, é uma atração física, né? Uma atração magnética, física não, magnética. Então, polo negativo com polo positivo. Então, sempre se buscando, sempre se atraindo. O que acontece? Vão se encontrar de novo. Vão um influenciar o outro. A questão é: quais são as escolhas que cada um vai fazer? É esse o drama. O drama é sempre o mesmo. Qual é o drama? Você vai escolher amar e servir? Porque é isso que Deus está patrocinando. Deus está deixando, está dando corda. Deus está dando corda. O mecanismo de obsessão é autorizado por Deus. É isso que a gente não entendeu ainda. Por vezes Deus suspende. Não, agora deixa eu suspender. Está grave. Mas depois volta o processo. É para poder a gente acordar, uma chacoalhada. Ei, desperta. Você está culpando o outro, mas é você que não está reagindo com amor. Você é capaz de reagir com amor quando alguém te dá uma alfinetada? Você é capaz de reagir com amor quando alguém rouba seu celular? Você é capaz de reagir com amor quando alguém quebra a sua janela com uma bolada? A criança chutou a bola, ou então jogou uma pedra e quebrou tua vidraça. Você é capaz de agir com amor e compreensão e perdão? É tudo interligado. O sentimento de caridade é sempre interligado. Por isso que fora da caridade não há salvação. Esse lema do Espiritismo é o lema do Cristo. Não tem como você amar se você não usa os instrumentos do amor. Quais são os instrumentos do amor? Benevolência, indulgência e perdão. Indulgência sendo tolerância e compreensão com as imperfeições do outro. Mas você vai amar o outro se você não tolera como o outro é? Não vamos amar nunca, né? Esse tema é fascinante. Fascinante. Cada área representada, Senhor, pedimos ainda, Senhor, da humanidade. Nós só temos que agradecer por mais essa oportunidade de estarmos obrigada. Essa prece, Senhor, porque nós pensamos para finalizar, estou dando Senhor, obrigada. Vamos amar então, hein? A mais servir.